Já pensou ter que pagar para ouvir o seu podcast favorito? Já imaginou um podcast premium somente para assinantes? Tem que assinar o Spotify ou o Apple Podcasts Premium? Olha que isso está próximo de acontecer. E uma notícia dessa semana da Apple dá alguns sinais que isso pode acontecer. Nós tivemos o lançamento, junto do iPad, do serviço Premium do Apple Podcasts. Vai ser tipo o Spotify Premium. Você paga por mês para poder baixar, para poder não precisar ouvir a publicidade no meio, o serviço sem propaganda, mas eles falam também de um tal de conteúdo antecipado. Conteúdo antecipado, ou seja, eles vão receber o conteúdo antes, e aí a gente começa a pensar, existe uma forma de tu fazer um conteúdo de podcasts que seja restrito a um grupo de membros, por exemplo. Mas isso não acontece porque não é uma prática. A ideia dos podcasts hoje é mais ou menos como foi do jornalismo nos anos 90, ou seja, totalmente gratuito. Todo mundo pode ouvir. O podcast é um pouquinho do rádio também, não só no formato de ser áudio, mas também é da ideia de se você tem o gadget, se você tem o aparelho, você pode escutar tudo que você quiser sem pagar nada. Porém, o caminho dos podcasts pode ser outro, pode ser algo mais próximo que foi a da TV por assinatura ou mesmo do jornalismo digital em texto, que hoje predominantemente nós vemos a força dos paywalls, né? Principalmente em jornais. Por que eu estou falando isso? Porque os podcasts hoje estão precisando buscar novas fontes de receita. Como é que se sustenta um podcast hoje? Alguns deles são ligados a grandes empresas de mídia, então você consegue mais fácil uma publicidade. E muitos deles nem têm um retorno financeiro direto, é mais para expor a marca em uma outra plataforma. Porém, os podcasts independentes, esses estão vivendo basicamente de uma fonte de receita, campanha de financiamento coletivo. Você consegue ter uma legião de fãs, de seguidores e vai pedir ajuda para eles para sustentar o programa. Não há muitas possibilidades. A publicidade programática, aquela propagandazinha chata do Google que tem nos sites, isso está começando a chegar agora nos podcasts e o Anchor foi o primeiro a fazer isso, mas ainda está em um estágio muito inicial. Ou seja, há poucas formas de se buscar recursos hoje para sustentar um projeto de podcast. E talvez as assinaturas sejam um caminho. Por quê? Porque assim como restringir eles para assinantes, por quê? Porque as plataformas onde vocês estão escutando os podcasts hoje, tem aqueles aplicativos independentes que não tem nenhum sistema pago, mas desde que o Spotify, o próprio Apple que começou, mas depois que reformou ele, o Deezer, agora o Amazon Music, todos eles estão com podcast em suas plataformas, é muito fácil eles conseguirem se separar e dizer, não, esse conteúdo aqui vai ser só para quem paga, esse conteúdo aqui é totalmente livre. E eles podem colocar algo mais ou menos que ocorre na indústria da música, para remunerar os podcasts. Como é que funciona na música? Se você é um artista independente, você coloca a sua música na plataforma e você vai ser remunerado de acordo com a quantidade de vezes que a música tua vai ser ouvida. Quanto mais pessoas ouvirem tua música em maior número de vezes, mais você vai ganhar. Pode ser feito isso também com os podcasts, mas não foram feitos. Se você tem um podcast e bomba no Spotify, por exemplo, se está entre os 10 mais ouvidos do Spotify, o Spotify não te remunera em nada. Mas ele pode fazer isso, mas ele pode trancar. Você tem a opção, por exemplo, de ter essa remuneração, mas o seu conteúdo vai ter que ser premium, não vai ser na opção, por exemplo, livre, aberta. É uma possibilidade. Ou então ser exclusivo. Você não pode colocar, por exemplo, o seu programa em plataformas que sejam gratuitas, somente nas pagas. Não é uma coisa que está definida ainda, mas pode ser um caminho. Pode ser um caminho porque o podcast precisa achar um outro jeito de ganhar dinheiro que não seja pedir dinheiro para os seus ouvintes. É de ficar de olho nesse comportamento da Apple agora com o Apple Podcasts, ou seja, que vai ter um serviço concorrente do Spotify exclusivo na área de podcast. O Spotify ainda mantém junto com o streaming de música e ver como é que eles vão começar a fazer essa separação. Hoje, o Spotify já tem podcasts exclusivos, já é uma coisa que no começo era impensável. Ou seja, um podcast que você só encontra em uma plataforma e não vai ter em outras porque eles estão ajudando a bancar. Óbvio. Né? O Café da Manhã da Folha de São Paulo, por exemplo, é uma parceria com o Spotify e você só pode escutar na plataforma deles. Daí para você só pode escutar na nossa plataforma na versão premium, é muito fácil.
A tecnologia já existe. É uma questão de observar o comportamento do mercado, observar o comportamento dos consumidores. A gente ainda vive numa fase onde os podcasts estão crescendo, mas eles ainda não estão consolidados. A gente ainda não sabe se daqui a 10 anos eles vão estar tão fortes como estão hoje, se vai ser uma coisa consolidada ou uma moda que vai passar, como por exemplo foram os blogs. A gente vai ter que esperar um pouco mais para ver como é que vai ser o comportamento. Hoje a gente está no pico, na moda, em ascensão. Vamos ver até quando vai isso. Mas se consolidar, para consolidar, ele vai precisar de um modelo de negócios um pouco mais seguro do que ficar apenas nos financiamentos coletivos. Vamos acompanhar e, é claro, se você está vendo esse vídeo, ouça o Dialéticas Podcast em dialéticas.com ou em qualquer plataforma de streaming.